Aula 20. Estudo do sinal para a função do segundo grau. Consideremos a função quadrática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E vamos resolver o seguinte problema. Para que valores de x temos y maior do que zero, y igual a zero e y menor do que zero. Resolver este problema significa determinar o sinal da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, para cada x real. Esses conceitos serão importantes ao estudarmos inequações do segundo grau. A seguir, a gente tem um quadro com o resumo dos casos. Nós vamos olhar aqui a seguir cada um deles. Primeiro caso, delta maior do que zero. Nesse caso, a função admite duas raízes reais e distintas, x1 e x2. Vamos supor que x1 é maior do que x2. 1. A maior do que zero. O gráfico da parábola possui concavidade voltada para cima, ou seja, a boca aqui da parábola ela é voltada para cima. Como podemos observar ao lado, o y é maior do que zero para x menor do que x1 ou x maior do que x2. O y é igual a zero, onde a parábola corta o eixo do x. Ou seja, o y é igual a zero para x igual a x1 ou x igual a x2. E o y é menor do que zero para x entre x1 e x2. 2. A menor do que zero. Nesse caso, o gráfico da parábola possui concavidade voltada para baixo, ou seja, a boca da parábola é para baixo. Então, nós podemos ver aqui que o y é maior do que zero para x maior que x1 e menor que x2. O y é igual a zero para x igual a x1 ou x igual a x2, que é onde a parábola corta o eixo do x. E o y é menor que zero para x menor que x1, que é essa parte aqui, ou para x maior do que x2, que é essa parte aqui, né, que aparece abaixo do eixo do x. Exercícios. 1. Estudar o sinal de y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Inicialmente eu calculo as raízes. Então eu tenho aqui x1 igual a 1 e x2 igual a 2. O a ele é maior do que zero, então significa que o gráfico da parábola possui concavidade voltada para cima. Então, nesse caso, o y ele é maior do que zero para x menor do que 1, que é essa parte aqui, ou x maior do que 2. O y igual a zero para x igual a 1 ou x igual a 2, que é onde a parábola corta o eixo do x. E o y é menor do que zero para x entre 1 e 2, que é essa parte aqui de baixo. 2. Estudar o sinal de y igual a menos 3x ao quadrado mais 7x menos 2. Eu calculo o delta aqui, chego no valor de x1 igual a 1/3 e x2 igual a 2. O a, você está vendo aqui que o a é menor do que zero, significa que o gráfico da parábola possui concavidade voltada para baixo. Nesse caso, então, o y é maior que zero para x entre 1/3 e 2, essa parte aqui.
o y é igual a zero para x igual a 1/3 ou x igual a 2, que é onde a parábola corta o eixo do x. E o y é menor do que zero para x menor do que 1/3 ou x maior do que 2. Segundo caso, delta igual a zero. O delta igual a zero admite uma única raiz real, que é o x1 aqui. Então, 1, A maior do que zero. A é maior que zero, então o gráfico da parábola possui concavidade voltada para cima. E ele corta o eixo do x em um único ponto. Então, aqui eu percebo que o y é maior do que zero para qualquer x pertencente aos reais, com exceção de x igual a x1. Quando x igual a x1, o y é igual a zero. 2. A menor do que zero. Se A é menor do que zero, o gráfico da parábola possui concavidade voltada para baixo. Então, a gente pode ver que o y é menor do que zero para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, com exceção do x igual a 1, que é onde a parábola corta o eixo do x. Nesse caso, o y é igual a zero, ou seja, y é igual a zero para x igual a x1. Exercícios. Estudar o sinal de y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu calculo o delta é zero. Então, só tenho uma raiz, que eu calculo aqui e chego no valor de 1. Como o A é maior do que zero, o gráfico da parábola possui concavidade para cima. Então, eu percebo aqui que o y é maior do que zero para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, com exceção do x igual a 1. Quando x igual a 1, o y é igual a zero, que é onde corta o eixo do x. Estudar o sinal de y igual a menos 9x ao quadrado mais 6x menos 1. Como o delta aqui, o delta é igual a zero, só existe uma raiz. Eu calculei aqui e cheguei no valor de 1/3. O A ele é menor do que zero. Então, o gráfico da parábola possui concavidade voltada para baixo. Eu vou ter exatamente isso. O y é menor do que zero para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, com exceção do x igual a 1/3. Né? Quando x igual a 1/3, o y é igual a zero, que é onde corta o eixo do x. Terceiro caso, delta menor do que zero. 1. A maior do que zero. A maior que zero, o gráfico da parábola possui concavidade voltada para cima. Como o delta é menor do que zero, a parábola não corta o eixo do x aqui em nenhum ponto, considerando o x pertencente ao conjunto dos números reais. Dessa maneira, o y é maior do que zero para qualquer x, sendo que x pertence ao conjunto dos números reais. 2. A menor do que zero. A menor do que zero, o gráfico da parábola possui concavidade voltada para baixo. Nesse caso, o y é menor do que zero para qualquer x que pertence ao conjunto dos números reais. Porque a parábola ela não corta aqui o eixo do x. Exercícios. 1. Estudar o sinal de y igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. Eu calculo o delta deu negativo, menos 7.
Então, delta menor do que zero e A maior do que zero, então Y é maior do que zero para qualquer X, sendo que X pertence ao conjunto dos números reais. 2. Estudar o sinal de y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Calculo o delta deu negativo, menos 8, ou seja, delta menor do que zero, e o a ele é menor do que zero também. Então, o y ele é menor do que zero para qualquer x, sendo que x pertence ao conjunto dos números reais.